Bom dia, meninos. Tudo bom com vocês? Vamos agora dar continuidade aos nossos conteúdos utilizando a ideia da análise e a construção de gráficos, certo? Então, olhem só. Nós vamos começar pela ideia, o que é um gráfico? O gráfico ele é um modo da gente demonstrar ou representar alguma informação, tá certo? Aí essa informação, ela dependendo do tipo de gráfico, ela pode ser bem vista e bem analisada, certo? E também ela pode vir confundir se você não observar direitinho esses gráficos, tá bom? Então, olhem só. Os gráficos eles são de vários tipos. Eu tenho um gráfico do tipo de pontos, certo? Em que as informações são marcadas por pontos. Por exemplo, aqui seria a quantidade de alunos de cada idade em uma região. No caso, teria dois meninos de 1 ano, quatro meninos de 2 anos, três meninos de 3 anos e assim vai, ok? Então, temos outro tipo de gráfico aqui, que é o gráfico de linha. Esse gráfico de linha, ele é muito utilizado em matemática financeira ou quando a gente trabalha com sistema monetário, ou seja, com dinheiro. Aqui nós temos representando, ó, o finalzinho de cada reta seria a marcação de uma informação, certo? Por exemplo, seriam essas marcações. O gráfico de barras, ele também é bem utilizado, ele fica bem bonito para trazer vários tipos de informações também. E também é muito utilizado quando se trabalha com porcentagem. Outro tipo de gráfico é o de colunas. Esse aqui, como também interior ao de barra, ele é utilizado muito usado com porcentagem, certo? E ele é muito utilizado quando a gente vai trabalhar com características de vários anos, por exemplo, certo? Outro tipo de gráfico bem interessante é o gráfico de setor, é o mais conhecido como gráfico no formato de pizza, certo? Em que cada fatia da pizza aqui seria uma informação a ser analisada. Aí eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos, ok? O primeiro exemplo me diz o seguinte: o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano 2011. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. Olhem só. O que é que a questão quer que eu responda? Ele quer saber, de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente, ou seja, em ordem. Aí qual é a ordem? A maior e a menor venda. Aí eu vou observar. Aqui é um gráfico de linhas, mas, como eu disse, ele é representado por pontos, né? Qual é o maior ponto do gráfico? O maior ponto é o mês de junho, ok? Então, em ordem, a resposta seria, no caso, junho, primeiro, que é o maior. Então, automaticamente eu elimino a letra A, elimino a letra B e elimino a letra C, tá certo? Fica a letra D e a letra E. Aí eu vou observar aqui, quem é o menor, o mais baixo ponto do gráfico? O maior baixo ponto do gráfico é o mês de agosto. Automaticamente, eu já elimino a letra D e me sobra como resposta a letra E, tá certo? A resposta seria a letra E, tá bom? Aí eu trouxe outra questãozinha aqui, uma questãozinha de Enem. Olha o que a questão nos diz. Em uma área, observa-se o seguinte regime pluviométrico. O regime pluviométrico, pessoal, é aquele que analisa a quantidade de água por metro quadrado ou por milímetro. Vai depender muito do tipo de análise. Os anfíbios são seres que podem ocupar tanto ambientes aquáticos como terrestres. Entretanto, as espécies de anfíbio que passam todo o tempo na terra ou então na água. Apesar disso, a maioria das espécies terrestres depende da água para se reproduzir. E o faz quando existe em abundância. Ou seja, quanto mais água tiver, mais fácil esses animais se reproduzirem. Aí o que é que a questão quer saber? Os meses do ano, desculpe, em que nessa área esses anfíbios terrestres poderiam se reproduzir mais eficientemente são de. Aí eu vou observar aqui.
quantos meses? Ele diz os meses, mas quantos meses essa questão quer que eu responda? Se eu for observar a letra A, B, C, D e E, todos esses meses me contam 4 meses. Aí eu vou aqui no meu gráfico e vou olhar quais são os 4 meses que mais tem água nessa região. Quais são os meses que mais tem água nessa região? Aí eu posso observar que os maiores são o mês de janeiro, o mês de dezembro, que são os mais altos, aí mês de fevereiro e o mês de novembro. Então, automaticamente, ó, setembro não entra. Eu vou eliminar a letra A. Novembro e fevereiro. Tem resposta aqui, ó, de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Aí, janeiro, abril não tem, março não tem, maio e agosto não tem. Então, só me resta a letra B, que é de novembro a fevereiro. Ou seja, o mês de novembro, o mês de dezembro, o mês de janeiro e o mês de fevereiro, ok? Simples, uma questãozinha de leitura. Bons estudos, meninos, e até a próxima aula.